O PSG atropelou o Real Madrid por 4-0 e vai fazer a final da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea. O que a gente viu hoje foi uma aula de futebol do campeão da Champions. Primeiro quero dizer que hoje foi mais uma exibição de gala, mais uma consagração desse time do PSG, o melhor time da Europa, o melhor time do mundo nessa temporada. Porque o PSG, assim, ele é uma engrenagem que está sempre girando. A coisa está sempre andando do jeito certo. É um time que parece que sabe o que tem que fazer em todos os momentos. É uma coisa que está sempre funcionando. É uma regularidade muito grande. E muita gente fala que é difícil chegar num alto nível, mas mais difícil é se manter num alto nível. E o PSG se mantém nesse nível durante toda a partida. Foi assim na final da Champions contra a Inter. Foi assim quando fez 4-0 no Atlético de Madrid nessa Copa do Mundo de Clubes. Foi assim quando fez isso no Real Madrid. Fez isso no maior clube do mundo. É uma equipe com jogadores espetaculares, mas eu acho que com um técnico mais espetacular ainda. O craque do PSG é o Luis Henrique. Ele disse no final da temporada anterior, quando o Mbappé saiu, ao ser perguntado se o PSG ia piorar o seu rendimento, ele disse não, vai melhorar, porque agora eu vou ter controle sobre os 11. O que ele quis dizer com isso? O Mbappé é um jogador com um ego um pouco maior, é um pouco mais difícil de tu controlar e tu ditar o que ele tem que fazer em todos os momentos do jogo. Então, tendo um jogador ali que talvez não tenha a mesma técnica, mas que tenha mais entrega, ele consegue montar um coletivo melhor. E ele cumpriu rigorosamente a palavra dele, né? Ganhou a Champions passando por cima da Inter na final, tá na final do Mundial de Clubes, é o favorito pra final, claro, a gente sabe que futebol muitas vezes o favorito não ganha, mas é o favorito pra final. E especificamente sobre o Real Madrid, o que eu acho que o Real Madrid fez para facilitar um pouco essa goleada do PSG, eu vou ilustrar para vocês que é o seguinte. A gente coloca aí num momento em que o PSG tem a bola, tá? O PSG tem o seu esquema, tem o seu 4-3-3, e aí, conforme os jogadores vão se posicionando mais para frente, o Nuno Mendes dá profundidade pro PSG no lado esquerdo, o Doué dá profundidade no lado direito, o Hakimi ora faz tabela com o Doué, ora vem por dentro. O PSG é um time que se mexe muito e que cria superioridade numérica principalmente do lado direito. E o Real Madrid foi para esse jogo com 3 jogadores sobrando na marcação. Ou seja, normalmente que a gente vê, por exemplo, no futebol brasileiro, os times marcando em 2 linhas de 4 e 2 na frente. O meia e o outro centroavante sobrando. O Real Madrid tinha 3 sobrando contra o melhor time do mundo. Então, assim, o Real Madrid também facilitou. Acho que o Real Madrid foi armado muito mal para esse jogo. Talvez pensou em usar esse jogo como uma forma de solidificar a ideia do Xabi Alonso, mas o PSG não é o time para tu fazer isso. Porque acontece justamente o que aconteceu. Tu vai fazer graça contra o melhor time do mundo, tu vai querer solidificar uma coisa que está sob construção ainda, que é esse Real Madrid do Xabi Alonso, contra o melhor time da Europa e do mundo, ele vai passar por cima de ti. E foi o que o PSG fez. Real Madrid num 4-3-3 com Mbappé, Gonzalo, Vini Júnior, Güler, o Güler jogando pelo meio, mas não marca muito. Então tu tinha 3 jogadores na frente sobrando contra um adversário que se mexe pelo campo o jogo inteiro, que tem muita força no meio. E aí o PSG, assim, nadou de braçada no meio-campo do Real Madrid. No segundo tempo, quando o Valverde saiu do lateral e veio jogar por dentro, a coisa melhorou um pouco. Mas não foi suficiente para colocar o Real Madrid de fato no jogo. O jogo estava 3-0, no final o PSG ainda fez mais um para fechar o 4-0. Olha, que time esse PSG, que time, é um coletivo assim, muito forte, jogadores... a gente vai ver jogadores como o Vitinha, como o Nuno Mendes, eu acho, como o Dembélé, acho que no top 10 do mundo nessa temporada, merecidamente, porque são jogadores que estão fazendo assim temporadas espetaculares. A pressão na marcação que o PSG faz, ela é impressionante. E acho que os torcedores de todos os times gostariam de ver seu time jogando assim, não deixando o rival pensar, né, se impondo em praticamente todas as partidas. Então, só parabenizar o Luis Henrique e os jogadores do PSG. E agora vamos ver se eles vão conseguir fechar isso com chave de ouro no domingo às 4 da tarde contra o Chelsea. Em relação aos meus vídeos, como é que vai funcionar isso aí?
eu vou fazer um vídeo comentando a final de domingo e aí vamos terminar essa minha cobertura do Mundial. Ao mesmo tempo, a gente tem o Campeonato Brasileiro voltando nesse final de semana. Então, na sexta-feira, a gente vai ter um vídeo comigo fazendo uma projeção dos jogos do fim de semana. Sábado, às 4h30 da tarde, tem Flamengo e São Paulo. E eu vou fazer um comentário sobre esse jogo assim que ele terminar. No domingo, como eu falei, eu vou postar o comentário da final do Mundial. Mas também no domingo à noite, às 8h30, tem Cruzeiro e Grêmio. E eu vou fazer um comentário sobre esse jogo para postar na segunda-feira. Tá? Então a gente vai ter na sexta-feira a projeção da rodada do Brasileiro. Sábado, comentário de Flamengo e São Paulo. Domingo, comentário de Chelsea e PSG. Segunda, comentário de Cruzeiro e Grêmio. E aí a gente vai conversando e vendo o feedback de vocês para a continuação nas próximas semanas aqui no canal. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Abraço!